Olá amigos otakus, hoje vamos falar da saga Capítulo Negro. Os homens só servem de alimento dos monstros, é isso que você está dizendo? É isso aí. Você não sabe como é o ser humano realmente. O verdadeiro caráter do homem não é viver pacificamente. Para mim, essa saga Capítulo Negro é uma das sagas mais elaboradas dos animes shonens. O maior motivo para ser, na minha opinião, ou a melhor, uma das melhores sagas dos animes é o vilão, o background, o que levou Sensui Shinobu a fazer ou tentar liquidar todos os seres vivos, ou melhor, os seres humanos da Terra. Todos vão morrer, crianças, mulheres, velhos. E se não se transformar num Norte, vou tentar atingir todo mundo. Todos vão morrer. 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 A saga Capítulo Negro começa um pouco depois da saga do Torneio das Trevas de Toguro, aquela ótima e incrível saga cheia de lutas e emoções. Não me lembro de ter vencido o caráter. Ninguém vai me atrapalhar. Urameshi, a luta é 1 contra 1. É isso aí. A saga de Sensui, ela tem um teor diferente. Desta vez o Urameshi e companhia vão ter que parar os planos estratégicos de Sensui Shinobu. Ele tem o objetivo de fazer uma passagem, abrir um túnel do mundo das trevas para o mundo dos homens, com isso matando todos os seres humanos, homens e mulheres. Mas o que levou Sensui a querer fazer essa loucura? E Sensui viu uma coisa que nunca podia ter visto. O que ele nunca podia ter visto, hã? Sem suspense, Koema, fala! Uma ocupação extremamente maldosa dos homens. Sensui era um detetive sobrenatural com um enorme senso de justiça. Defendia os homens e liquidava os yokais que invadiam a Terra. Porém, certa vez Sensui flagrou um banquete de seres humanos se divertindo com os monstros em uma tortura terrível. Ele viu o lado perverso e cruel dos seres humanos. Naquele mesmo instante se indignou e matou todos que estavam ali. E depois foi atrás da fita e documentário Capítulo Negro. Era um banquete do mal que não se pode imaginar que exista. Os homens se divertiam com os monstros capturados que depois assassinavam. Capítulo Negro é um documentário que mostra o lado cruel do ser humano. Então Sensui generaliza todos os homens como ruins, em uma ideologia radical, e forma um grupo de 7 elementos que também pensam da mesma forma. Mas Sensui fez uma tortura também, acabou matando todos os homens que estavam ali. Veja essa cena a seguir. Ele matou todos os homens que estavam ali. Mitsuki, não havia nenhum. Então a cena que Sensui viu e é totalmente na contramão do que ele acreditava. Ele lutava pelos homens, pelos seres humanos, achando que os seres humanos eram bons e os monstros yokais eram ruins. Porém, ao ver aquela cena, ele teve um choque de realidade e acabou indo por um radicalismo forte. Ele tinha aversão aos monstros, mas quando viu aquela cena monstruosa, ficou abismado com tanta crueldade praticada pelos homens. Isso já é o suficiente e necessário para que Sensui passe a odiar todos os homens e coloque em xeque o seu plano de abrir o túnel das trevas para o mundo dos homens e com isso matar e exterminar todos os seres humanos. Então esse foi o estupim, a motivação que Sensui teve para poder pôr esse plano em prática. Mas falando do início da saga, Yusuke é sequestrado por 3 estudantes
que sofre influência do mundo do Makai, devido à ligação do túnel. Os vestígios das trevas já estavam influenciando os seres humanos como Kido, Kaito e Yanagisawa. Você é Yusuke Urameshi? É isso aí. Pode me acompanhar por um instante? Então, depois que o Yusuke é sequestrado, Kurama, Riei, Kuwabara e Botan vão até a mansão para resgatar Yusuke. O Sr. Koema não sabe o verdadeiro motivo também. Ele só sabe que seres estranhos estão aparecendo repentinamente em vários pontos da cidade. De novo? Serão aqueles monstros? Não, não são monstros. São pessoas comuns que se infiltram no meio dos homens. Tá legal, tô sabendo. Vemos uma saga de anime shonen totalmente diferente. Geralmente os animes ficam em lutas, batalhas. Já Yu Yu Hakusho nessa saga focou mais em jogos estratégicos, como Kurama se destacando com sua inteligência. Quando entrar nesta casa, não pronuncie a palavra quente. Se disser o que acontece. Ouça com atenção. O espírito é tirado da pessoa como aconteceu com o Riei. De laranja, quer? Ah, quem te viu e quem te vê, hein, garotinho? Ele não disse a palavra quente, eu não entendi. Ou seja, Kaito tem uma habilidade de roubar o espírito ao estabelecer uma regra, uma palavra proibida. No jogo a palavra é quente, quem falar tem o espírito roubado. Kurama consegue dar a volta e virar o jogo, sendo que depois tem mais quebras-cabeça até que ele descobre que Genkai estava testando os heróis. Koema, por acaso você acha que o mundo espiritual não está preparado para enfrentar esse tipo de situação? Bom, existe uma poderosa força que protege o mundo dos homens. Então que Sr. Koema entra em ação e explica a ligação do túnel para a invasão dos monstros na Terra. E aí que vem a cereja do bolo, que ele explica sobre as categorias dos monstros. Existem yokais de várias categorias. Primeiro da categoria vem a categoria S, depois a categoria A, categoria B, C, D e E. Os últimos três são categorias mais baixas, e é revelado que Toguro pertencia à categoria B. Existem ainda outros monstros de categoria A e de categoria S. Ai, nem mesmo o mundo espiritual consegue manipulá-los. Como é que nós vamos fazer? Por onde é que começaremos a agir? Segura a onda, cara. Primeiro vamos devolver... Então, no momento, ele não sabe quem é o mentor por trás dos objetivos e parte então para uma investigação. A saga fica mais interessante, principalmente quando eles encontram um boxeador amador chamado Murota, que lê a mente. Ele encontra Sensui e lê seus pensamentos, e é ferido e levado ao hospital. Vai acontecer isso mesmo. Eu prefiro ficar fora dessa. Eu não gosto de me envolver em coisas complicadas. Antes de me copiar, você vai ter que me derrubar, garotinho! Ai, como você é burro, meu amigo. Seria muito mais fácil acordar com a gente. Isso é muito perigoso. Se ele pode ler a mente, vai ser difícil atacá-lo. Não se preocupe, ele é o campeão do torneio das trevas. Lá no hospital, Yusuke enfrenta o Dr. Kamiya, que tinha o mesmo objetivo de exterminar os seres humanos, assim como Sensui. Eu tenho uma outra habilidade. Com o vírus que eu criei através da mente, eu posso adoecer todos os homens que estão no meu território. O vírus que eu produzi é horrível. Quem tem o espírito fraco tem a morte mais rápida. Os seus amigos... E o mais delicado de tudo é que Yusuke teria que lutar com o Dr. Kamiya sem que pudesse matá-lo, pois o Dr. Kamiya era um ser humano, e se Yusuke matasse, teria problema e poderia ser preso.
Então Yusuke consegue derrotar o Dr. Kamiya e o Dr. Kamiya é preso. Mas não sabia Yusuke que o alvo principal era Kuwabara. Ele tinha um poder perdido na luta contra o Toguro mais novo. Estava com o poder oculto adormecido, a espada dimensional. Então Sensui arruma um plano para Mitarai prender Kuwabara em uma barreira para despertar o poder da espada dimensional e para ter certeza se Kuwabara era mesmo o alvo. Então Kuwabara desperta seu poder, logo Sensui e Sniper vão atrás com a estratégia protocolada para sequestrar o Kazuma Kuwabara. Ele não pode sair, não pode atacar de dentro e atravessar a barreira. Preciso de alguém que tenha poder suficiente para quebrar a barreira. Tem que ser alguém muito poderoso. E Kuwabara é esse alguém com um poder oculto bastante poderoso que pode destruir a barreira, tanto a que Mitarai criou, quanto a barreira que impede a passagem dos monstros de classe A e S. Então logo depois Koema conta tudo para Yusuke e companhia. Koema descobre que Sensui é o líder que pretende fazer a ligação do buraco das trevas para o mundo dos homens. Agora eu entendi. Vocês já sabem da existência da fita, então está tudo mais claro. Então desde o começo você já sabia quem era o líder. Por que escondeu isso da gente então, Sr. Koema? Eu não tinha uma prova concreta e... também eu não queria acreditar nessa história. Foi por isso que não contei. Então é revelado a liderança de Shinobu Sensui, e Koema também acaba contando toda a história, o que levou Sensui a mudar tanto e se tornar radical. O nome do líder é Shinobu Sensui. Ele foi um detetive sobrenatural. Essa foto que estão vendo é da época em que ele era detetive. E ainda... Depois que Koema conta tudo para a turma, Yusuke se encontra pela primeira vez com Sensui para uma luta na cidade, onde Sensui apenas usa Yusuke para disputar e raptar o homem que podia abrir a ligação do Makai ao mundo dos homens, que no caso era Kazuma Kuwabara, pois existe uma barreira criada pelo mundo espiritual que impede que monstros da categoria A e S invadam a Terra, e a espada dimensional de Kuwabara pode rasgar essa barreira. Mestra Genkai, Koema, cuidem da turma. Yusuke! Eu vou acabar com ele agora. Vai acabar comigo? Sensui é bem mais forte que Yusuke, porém ele tenta maneirar para segurar o tempo de Gourmet e Game Master sequestrarem Kuwabara e assim levarem para a caverna Irima. Ele pode morrer na velocidade em que eu estou. Kuwabara inocentemente não sabe que está sendo levado para uma armadilha para ser sequestrado e também tenta enfrentar Sensui. É o sinal. Então, vamos lá, porque o bicho agora vai pegar. Depois de muita pancadaria, Kuwabara vai no alvo dos inimigos e é sequestrado por Gourmet e Game Master, Amanuma e Makibara. Kuwabara não sabia que naquela altura Makibara tinha absorvido o poder de Toguro mais novo e tinha o poder de esticar os dedos e manipular as partes do corpo, o que facilitou para fazer o sequestro do Kuwabara junto com Amanuma, o Game Master.
danado, seu moleque. O que você tá fazendo aqui? É um perigo ficar brincando num estacionamento. Onde já se viu? Anda logo, vai embora. Mas onde é que ele se meteu? Ele não está nesse andar. Onde é que ele está? Mas que sensação horrível. Então o Sensui consegue concluir uma parte do seu plano, do seu objetivo, que era sequestrar o Quabra com esse seu poder oculto. Já chega de brincar de pique-esconde. Vamos pôr um final nisso agora. Yusuke então parte em busca de Quabra em uma bicicleta, em uma ótima cena, e logo depois vira alvo do Sniper. Ele quer decidir essa parada de uma vez. Um verdadeiro corre-corre contra o Sniper, que colocou uns alvos em Yusuke. Porém, o Riei acaba voltando e também salvando Yusuke. Urameshi. É você. Depois que Riei finaliza Sniper sem atingir seu ponto vital, ele acaba provocando Yusuke para uma luta para poder testar como estava a energia e a técnica de Yusuke logo depois da luta de Toguro, pois depois da luta de Toguro fazia já um tempo que Yusuke não duelava corpo a corpo, não enfrentava algum adversário. No caso, tinha enfrentado Sensui na cidade, porém Sensui era muito superior e não tinha como testar Yusuke naquele momento. Riei depois acaba confessando que estava testando a força de Yusuke. Então a turma toda se reúne: Mestre Genkai, Kurama, Mitarai, Botan, Kai, Tokido e Yanagisawa. E vão todos para a frente da caverna Irima para poder resgatar Kazuma Quabra. Ao entrarem na caverna Irima, os heróis têm um desafio bem inusitado: enfrentar o Game Master, o Amanuma, que acaba gastando e comendo o tempo dos heróis para que o túnel possa se concluir com o Itsuki. Sensui usa essa estratégia para gastar o tempo para que o túnel possa se abrir cada vez mais rápido. Então, Amanuma fica a par de segurar os heróis com os jogos de games. Bem-vindos a Devil City! Vocês são os 7 guerreiros que foram escolhidos. Para recuperar a paz na cidade é preciso derrubar o monstro Gay, o líder do mal. O Game Butler. Agora eu tô me lembrando, no início do Game Butler ele fala exatamente isso. Game Butler? Pois é, o videogame. É isso. Nessa saga, Mitarai, Mestre Genkai, Yusuke, Kaito e Kurama acabam entrando em jogo contra Amanuma, e Kurama, por último, consegue sair melhor entrando na mente do garoto Amanuma e acaba vencendo o jogo também. Mas que lugar é esse? Bem-vindos ao meu território. Finalmente chegaram. Eu tava cansado de esperar. Ah, fala sério, ele é a Manuma, mas é só um moleque, olha lá. Por que o susto? Vamos começar logo com esse nosso jogo divertido. Depois de derrotar Amanuma e se livrar do seu território no videogame, o grupo segue para a caverna Irima e encontra Sensui. Sensui tinha esse objetivo: ele se decepcionou com os seres humanos, ele concluiu que todos os homens são maus. A saga traz um tema recorrente social,
que fala sobre a maldade do ser humano. Todos os tipos de atrocidades são praticadas pelo ser humano, como fruto da inveja, tanto do ódio, a necessidade de ser melhor que os outros, e tudo isso faz o ser humano se contaminar, e a série aborda esse lado bem desenvolvido por Shiro Togashi. Assim que eles chegam, Sensui está assistindo o filme Capítulo Negro e não pretende parar com seus objetivos. Quer mesmo ver todos os homens serem devorados pelos yokais. Urameshi! Kuwabara! É o centro do buraco das trevas. Do outro lado se encontra o verdadeiro mundo das trevas. Que ar esquisito. Não é frio nem quente. Então, assim que eles entram na caverna Irima, Sensui dá as boas-vindas a Yusuke, Kurama, Riei e Mitarai. A destruição da tribo chamada humanidade começa aqui. Vocês são os felizados e terão uma lembrança inesquecível. Vocês serão testemunhas valiosas que vão entrar para a história. Se sobreviverem, é claro. Bem-vindos à entrada do mundo das trevas. Nesta saga, nós vemos Yusuke e Sensui lutando na caverna Irima, enquanto os outros, Kurama, Mitarai, Riei e Kuwabara, ficam presos com Etsuki no Sombra Gigante. Sensui tenta fazer isso para que Kuwabara desperte seu poder e manifeste a espada espiritual para cortar a barreira que impede que yokais poderosos de categoria S e categoria A invadam o mundo dos homens. Mas antes da luta de Yusuke e Sensui, Kurama enfrenta o Toguro mais novo, que estava, no caso, dentro do corpo do Makibara, e vence esplendidamente. Kurama então consegue trancar o imortal Toguro em uma ilusão eterna para que ele fique lutando eternamente contra Kurama. E depois segue-se a luta de Yusuke contra Sensui. Sensui, no caso, acaba comendo o tempo para que o Kuwabara possa despertar o seu poder e assim se conclua o túnel das trevas. Então ele fica, no caso, usando não a força total contra o Yusuke, ele fica mais embrumando a luta. Ele poderia vencer o Yusuke facilmente, porém ele tenta levar ao máximo para que se aproxime-se a hora do buraco negro das trevas se abrir. Você é um idiota! Tudo isso foi uma armação para encontrar comigo? Então vamos lutar até que um de nós morra. Por que não armou uma briga comigo desde o começo? Fez tudo direitinho achando que eu ia fugir, não é mesmo? Quanta sujeira! Outro caso interessante são as personalidades do Sensui, 7 pensamentos diferentes dentro dele, que interagem entre si, um transtorno psicológico. Isso mostra a riqueza e um ótimo background do personagem Sensui. É melhor que os 7 decidam. Vão parar ou continuar? Só que essa tem que ser uma decisão única. Muito bem. Sr. Koema ainda tenta com a chupeta Mafukan, mas Sensui com o brilho Seikoki, a energia dourada impede o ataque que suporta. Aí nos é revelado depois que Sensui é um ser humano com poder de categoria S. Não, não pode ser! Não pode ser, não! No anime não deixa claro como o Sensui conseguiu tamanha força, onde ele treinou, como ele treinou.
qual foi o método de treinamento. Ele é um ser humano que tem uma energia de categoria S média, que ele conseguiu com bastante treinamento. Estivemos cientes de que éramos guerreiros de categoria máxima do mundo espiritual. Unidos acreditávamos que seríamos capazes de derrubar monstros cruéis de categoria e com facilidade. Nós não sabíamos que o Yusuke tinha energia que superasse a nossa. Pode explicar isso melhor, comandante? Comandante! Comandante Otaki! Então o comandante Otaki, ele explica sobre a categoria de Yusuke e Sensui, que são superiores ao esquadrão do mundo espiritual, sendo eles Sensui e Yusuke de categoria S. Ainda não disse a vocês, mas além dos monstros de categoria A, existem os monstros de categoria S, que são muito mais fortes. Muito mais fortes? Não pode ser! Então o Yusuke Urameshi é descendente de monstros de categoria S? E Sensui? Sensui é um ser humano, mas possui energia equivalente à da categoria S. Espere um momento. Sensui, então, durante a luta contra o Yusuke, acaba matando Yusuke, finalizando com isso, despertando o poder oculto de Kuwabara, que estava preso nas garras do Sombra Gigante. Kuwabara desperta seu poder devido ao fator emocional e acaba despertando a espada dimensional e acaba rasgando o monstro Sombra Gigante. Kuwabara tem aquela questão muito semelhante a Gohan na saga de Cell e do próprio Shun de Andrômeda em Cavaleiros, onde no caso não gostam muito de lutar, mas quando desperta o poder oculto, ele se manifesta de uma maneira excelente. Urameshi! Então, logo após a morte de Yusuke, Kuwabara, Kurama e Riei partem para o Makai, com sede de vingança ao saberem que Urameshi está morto. O que é isso? Estamos nas trevas? Nós estamos no espaço, num vale entre as trevas e o mundo dos homens. Kurama, o que houve? Quando foi que você se transformou em Yoko? Eu não... Kuwabara, então, quebra e destrói a barreira e ultrapassa com Riei e Kurama para poder enfrentar Sensui nas trevas. Veja essa cena. Aí o seu sonho e sua ambição vão se realizar, não é? Vou dar um tempo para você pensar. Será que um dia é suficiente? Eu vou acabar com você! Eu não vou morrer de graça! Porém, no mundo do Makai, Sensui mostra que tem ainda mais poderes e derrota os três facilmente. Enquanto isso, o Sr. Ema Dayo, pai do Sr. Koema, convoca as forças especiais do mundo espiritual, o comandante Otaki, onde ele revela que o Yusuke é descendente de um clã maligno, de herança hereditária. É o coração do mal. Me explica, porque eu não estou entendendo nada. Pois é, pra mim também foi uma grande surpresa. Nas veias de Yusuke corre sangue do mal. Bom, o resumo da ópera é o seguinte. Quer dizer que os meus ancestrais foram yokais. Foram eles que me ressuscitaram. E é isso aí, ponto final. Mas como? Então renasceu. Herança da maldade. Ou seja, Yusuke é herdeiro de eras distantes do rei ou de um dos reis do Makai, o Raizen. Então seria uma ameaça para a humanidade segundo o mundo espiritual. Então eles queriam exterminar de vez Yusuke, mas óbvio que Sr. Koema foi contra isso. Então Yusuke dispersa e vai para o Makai lutar contra Sensui. Então conhecemos o real poder de Yusuke Urameshi. Ao despertar como clã maligno, Yusuke já consegue lutar no mesmo ritmo que Sensui. A luta já fica mais dinâmica,
você nota que o Suki está bem mais veloz, forte e com mais resistência. Até que na metade da luta, Yusuke é possuído por Raizen, que finaliza a luta contra Sensui. Vai ser o seu fim. Mas o que aconteceu comigo? O que é que você está fazendo? Fique quieto no seu canto. Pare com isso! Morra! Então Yusuke, não conformado, quer enfrentar Sensui novamente, mas o vilão já não tem mais condição. Etsuki então entra em cena e resgata Sensui, dizendo que ele só tem pouco tempo de vida, apenas meio ano. Yusuke agora pretende conhecer o indivíduo que se intrometeu na luta entre ele e Sensui. Esse que interrompeu e acabou com a luta era ninguém mais ninguém menos que seu pai, de Era Distantes. Yusuke é herdeiro do poderoso poder de Raizen, herdou o poder maligno de Tempo Distante. Essa saga tem um ar especial por ser bem elaborada, a meu ver, no quesito roteiro e o objetivo do vilão Sensui, que era bem plausível perante tudo o que ele viveu. Para o personagem, que teve um giro de 360 graus em sua mente por conhecer o lado mau da natureza humana do ser humano. E Sensui é bem trabalhado como vilão, tanto na questão das personalidades que ele tem, do seu contexto e etc. E então, o que vocês acham dessa saga? Eu particularmente gosto bastante desse arco, que até, por incrível que pareça, ele é curto, ele tem apenas 27 episódios, do 67 ao 94. Pois temos uma trama com investigação, jogos inteligentes, lutas excelentes e até quebra de clichê, pois Sensui não é derrotado por Yusuke. E vocês deixem aqui nos comentários o que acha dessa saga Capítulo Negro e se inscreve no canal e vem com a gente. Se você gosta de anime, a sua casa é aqui. Até a próxima, fui!